Olá, alunos dos 7º anos C e D. Aqui é a professora Mônica para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós faremos atividades das páginas Apostila Universitário 2. Nós vamos terminar ela, da página 54 a 58. E nós vamos entrar na Apostila Universitário 3 e faremos das páginas 3 a 7, tá? Vamos lá? Então, a nossa apostila aí, 2 ainda, tá? Nós vamos terminar ela. A atividade que temos aí é frase e oração. Mas, antes de respondermos, nós vamos aqui, para o importante saber, que está no finalzinho da página 54, que é a explicação sobre frase e oração, tá bom? Aos enunciados que, dentro de uma situação comunicativa, apresentam sentido completo, damos o nome de frase. Então, todo enunciado que tiver sentido completo é uma frase. Isso aqui que acabei de ler para vocês é uma frase, tá? As frases podem ser constituídas por uma ou mais palavras. Há frases constituídas por uma só palavra, que pode ou não ser um verbo. Olha os exemplos aí. Cheguei, socorro. Isso são frases. Por quê? Porque elas têm sentido. São enunciados com sentido. Eu consigo entender o que está querendo dizer, não é? Mesmo que essa aqui, no caso, é verbo, essa aqui não é. Então, essas duas são frases. Há frases constituídas de várias palavras, entre as quais incluem ou não verbos. Muita folia de bois. Não tem nenhum verbo, mas é uma frase. Estou com medo. Estou é verbo e é frase, tá bom? Quando um enunciado é constituído em torno de um verbo, damos a ele o nome de oração. Releia os enunciados. Então, sempre que tiver verbo, além de ser uma frase, também é uma oração. Se não tiver verbo, é só frase, não é oração, tá bom? Muita folia de bois, nenhum verbo. É uma frase, mas não é uma oração, pois tem sentido completo, mas não possui um verbo, tá? Estou com medo. É frase e é oração, pois tem sentido completo e possui um verbo, estou. Então, conseguem entender? Se não tem verbo, é frase, mas não é oração. Se tem verbo, é frase e também é uma oração, tá? Cada oração é composta de um único verbo ou locução verbal. Locução verbal quando a gente tem dois verbos juntinhos. Estava andando, por exemplo, tá os dois juntos, conta um só, locução verbal, tá bom? Dessa forma, para cada verbo ou locução verbal, contamos uma oração. E se eu cair no buraco e virar tatu? Veja, pessoal, aqui a gente tem duas orações. Por que duas, professora? Por causa do verbo cair e do verbo virar. Se eu tiver 5 verbos na minha frase, eu vou ter 5 orações, tá bom? É uma frase composta de 2 orações, já que possui 2 verbos. Observa, então, esse detalhe. Se tiver 3 verbos, 3 orações. Nenhum verbo, não é oração, só frase, tá bom? Aí vocês vão voltar aqui para responder no comecinho da página 54. Vai responder sabendo o que é oração e o que é verbo, o que é frase e o que é oração. E vai cair aqui, na conjunção. E vamos mais à frente para ver a explicação, Aqui, no importante saber, está falando para a gente sobre a conjunção. A palavra que foi usada para unir, para articular as orações anteriores, é chamada de conjunção. Serve para juntar, certo?
Então, ela junta as orações, a conjunção. Veja a conjunção unindo orações. José chegou e cumprimentou a dona da casa, mas não quis ficar muito tempo. No exemplo acima, há 3 orações. José chegou, primeiro verbo. Cumprimentou, segundo verbo. E não quis ficar, quis ficar, locução verbal, terceira oração. Então, na frase acima, as conjunções e, mas articulam, juntam as orações, tá bom? As conjunções também podem articular unidades linguísticas de mesmo valor. Veja alguns exemplos. Então, às vezes não está juntando frases, às vezes está juntando palavras, unidades linguísticas do mesmo valor. Então, os atores devem dançar verdadeiros e simples. Tem 2 adjetivos, verdadeiros, simples, está juntando os 2. A aluna poderá trazer doce ou salgado, 2 substantivos sendo unidos aqui pela conjunção. Zé e das Graças chegaram, unindo também 2 nomes aí. Conheça algumas conjunções, são as principais. E, mas, porém, contudo, entretanto, pois, porque, portanto, que, se, ou, como, enquanto, entre outras, tá bom? Então, vocês vão voltar aqui para responder, onde diz conjunção, então tá falando sobre isso. Vai responder. Aí vai para mãos à obra, que também é sobre as conjunções. E frase e oração, e vai responder. Aqui, na 5, pessoal, procure em jornais ou revista 2 frases com conjunções ligando orações. Recorte e colhe a seguir. Vocês podem procurar em apostilas antigas do ano passado. Eu não sei, acredito que jornais e revistas vocês não devam ter. Hoje em dia está tudo muito virtual. Então, caso vocês não tenham de onde recortar, pode olhar na internet e escrever as 2 frases aqui, tá bom? Lembrando que tem que ter conjunções. E, nem, mas, porém, contanto, todavia, porque, pois, essas palavrinhas que juntam as orações ou palavras com o mesmo sentido. Aí, esse texto nós não vamos fazer e nós vamos para a apostila 3. Para a nossa apostila 3, que começa aqui, Então, ficção e realidade. Vocês têm coisas para ler e responder aí. Histórias para pensar e histórias de arrepiar. Então, vai entrar aí numa narrativa de ficção. De detetive, narrativa de enigma, tá bom? Aí vocês vão ler, tudo aí é para ler. Então, só ler o texto e vai para explorando o texto para responder. E aí vocês param aqui, na página 7, tá certo? Aqui no Reflexão sobre o uso da língua, vocês não respondem. Aqui tá falando um pouquinho sobre narrador, que eu vou ler sobre a história, eu vou ler para vocês, As palavras narrador e escritor não são sinônimos. Enquanto o escritor é o autor de um texto, o narrador é uma figura criada pelo escritor para narrar sua história. Ao escrever o texto, o escritor determina se o narrador participará dos fatos que vai narrar ou se assumirá a posição de observador dos fatos, contando-os à distância, sem deles participar. Nesses 2 casos, os narradores contam os acontecimentos de acordo com seu modo de ser, com seu ponto de vista sobre o que narram, ou seja, aproximam-se mais ou menos dos fatos narrados. A essa posição de narrador, quanto aos fatos narrados, damos o nome de foco narrativo. Quando o narrador participa da história que está contando, dizem que se trata de um narrador-personagem e que o foco narrativo está em primeira pessoa. Então, ele vai contar assim: eu era um jovem menino que fazia tal coisa. Então, está na primeira pessoa. Ele está dentro da história. Ele conta eu.
E a segunda forma é essa. Quando o narrador não participa da história que está contando, dizemos que se trata de um narrador observador e que o foco narrativo está em terceira pessoa. Então, daí ele vai contar assim. Ele era um menino que trabalhava e fazia tal coisa. Então, está contando de outra pessoa, tá certo? Então, narrador personagem faz parte do texto. Narrador observador somente conta, tá? Então, até aí, vocês vão parar aí, ó, na página 7. Isso aqui é coisa da nossa próxima aula. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Espero tê-los ajudado, né? Bons estudos aí. Um beijo, até a próxima e fiquem com Deus.